Olá, boa tarde. A Polícia Federal deflagra a Operação Custo Brasil e prende o ex-ministro Paulo Bernardo, que participou dos governos Lula e Dilma. A operação apura o pagamento de mais de 100 milhões de reais em propina. De acordo com o Ministério Público Federal, Bernardo teria recebido 7 milhões do esquema. A operação foi deflagrada pela Força Tarefa aqui de São Paulo, que investiga pagamentos de propina a políticos e também a servidores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Segundo os investigadores, o ex-chefe da pasta, Paulo Bernardo, foi uma das pessoas beneficiadas pelo esquema. Nós identificamos a participação do ex-ministro. Ele recebia através de um escritório de advocacia e eram feitos pagamentos de custas eleitorais, bens de cunho pessoal, e basicamente foi isso que nós identificamos. Isso durou de 2010 a 2015, até o momento em que ele ainda era o ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão. O Ministério Público Federal aponta que os repasses foram feitos por meio de empresas de fachada e contratos fraudulentos. E esses valores, a partir de então, eram repassados aos políticos. Havia uma divisão, uma parte para cada um desses parceiros, percentuais esses que foram se alterando ao longo do tempo. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de prisão preventiva, 14 de condução coercitiva e 40 de busca e apreensão. Em São Paulo, foram realizadas buscas na sede nacional do Partido dos Trabalhadores durante a manhã. Todos os presos, inclusive Paulo Bernardo, serão transferidos aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Olha, a cobertura completa sobre esta operação você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. E a polícia de Pernambuco investiga a morte de um foragido da Operação Turbulência. O corpo do empresário Paulo César Morato foi encontrado num motel de Olinda. Morato era considerado foragido pela Polícia Federal, que investiga a participação dele em um esquema de pagamento de propina e lavagem de dinheiro que pode ter movimentado 600 milhões de reais. Ele era um dos alvos da Operação Turbulência, que prendeu 4 empresários no Recife e apura também a ligação entre a compra do avião do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos e empresas de fachada. Apesar da hipótese de suicídio ser a mais forte entre os investigadores, outras possibilidades como homicídio não foram descartadas. E os passageiros de ônibus estão assustados com a onda de assaltos em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. 1h30 da tarde, o homem entra no ônibus e, armado, segue direto para a cobradora, que entrega todo o dinheiro. A ação dura cerca de 20 segundos. Mais tarde, ele está de volta, agora com uma touca e uma blusa diferente, e realiza o mesmo procedimento. Este motorista já foi assaltado 2 vezes e chegou a ser agredido pelos bandidos. Puxaram a arma, anunciaram o assalto, só estava eu e o cobrador na hora, né? Aí fizeram com que aí deram um tiro aqui do lado e mandaram abrir a porta, eu abri, aí veio me batendo e o outro foi e roubou o cobrador. Nos últimos 3 meses, os ônibus da empresa foram assaltados 34 vezes. Não são só os cobradores que são ameaçados. Os passageiros, principalmente os que viajam aqui na frente, também não escapam da ação dos bandidos. Eles vêm no ponto de ônibus armado e tomam os celulares, o foco deles é o celular. Você fica com medo até de quem está sentado ao teu lado. O diretor da empresa Del Rey não revelou a quantia roubada pelos bandidos, mas afirma que os valores não são altos. O problema maior é em relação aos funcionários e passageiros, que se sentem inseguros. A empresa chega a transportar cerca de 80 mil pessoas por dia. Tem casos aqui que nós temos que transferir o funcionário para dentro da empresa porque ele não tem mais condição psicológica de continuar atuando como cobrador ou como motorista. É difícil mesmo viver nesse clima de insegurança. E você tem alguma denúncia ou problema na sua região que você gostaria que fosse mostrado aqui no Gazeta News? Olha, isso é possível com o Gazap. Basta enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A denúncia de hoje vem do bairro do Jaraguá, zona norte aqui de São Paulo.
Olá, boa tarde. Nosso telespectador Rodrigo de Almeida reclama que a rua Amaralto, no Jaraguá, além de ser uma ladeira muito íngreme, está parcialmente asfaltada, o que dificulta muito a vida dos motoristas nos dias de chuva. Essa rua, parcialmente, ela é paralelepípedo e parcialmente ela é pavimentada, onde está aqueles caminhões ali embaixo, até o término da via ali em cima, no cruzamento, é pavimentada. Porque a prefeitura veio aqui e pavimentou. Nessa rua, quando chove, não há carro que consiga subir. Olha a ladeira, é o tamanho da ladeira. O carro não consegue subir. E eles alegaram que, a prefeitura, no caso, alegou que não consegue asfaltar aqui porque o caminhão não consegue subir. A prefeitura disse que vai fazer uma vistoria para verificar as condições da via. E se for necessário, a rua será agendada para programação de capeamento. Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então, participe! Vamos falar sobre o tempo agora? O sol voltou a predominar nessa quinta-feira e elevou as temperaturas. A máxima aqui na capital paulista chegou aos 23 graus, mas já está esfriando novamente. Segundo os meteorologistas, os próximos dias vão continuar ensolarados. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Uma imensa massa de ar seco predomina no país e deixa os próximos dias ensolarados aqui em São Paulo. Em todas as regiões do estado, a previsão é de uma sexta-feira de céu azul, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas durante a tarde, com umidade em queda. A máxima chega à casa dos 29 graus em Araçatuba e dos 30 graus em Votuporanga. Em São José do Rio Preto, faz até 28 graus amanhã. E no litoral, teremos máxima em torno dos 19 graus em Santos e dos 21 em Caraguatatuba. Em toda a faixa leste, falando inclusive aqui da Grande São Paulo, o sol predomina na maior parte do dia, mas teremos uma mudança na direção dos ventos que vão passar a soprar do mar para o continente. E isso provoca um aumento de nebulosidade no finalzinho do dia. Mas não há chance de chuva, só uma melhora na umidade do ar. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Nada de chuva para essa sexta-feira e temperaturas entre 11 e 20 graus por aqui. E o final de semana também promete ser ensolarado e mais quentinho. Máxima de 21 graus no sábado e de 23 graus no domingo. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. A Joana e o João aprenderam que valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. Porque a verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela percorre um longo caminho desde que é coletada e tratada até chegar à sua casa própria para o consumo. Para fazer isso, a Sabesp investe o valor da conta que você paga em obras e serviços para atender mais e melhor a população. Todos contra o desperdício. Bom para você, bom para São Paulo. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos agora com as notícias internacionais. Homem foi morto após fazer reféns em um cinema na Alemanha. O homem que invadiu a sala de cinema foi morto pela polícia e teria chegado ao local disparando tiros para o alto. As autoridades descartam a relação do caso com terrorismo e dizem que o homem parecia perturbado. Inicialmente foi divulgado que 20 pessoas tinham ficado feridas, mas a informação foi desmentida pouco depois. Na verdade, elas passaram mal após inalarem gás lacrimogênio que foi usado pela polícia na ação. E a Grã-Bretanha decide hoje o futuro junto à União Europeia. O referendo começou às 7 da manhã, horário local, e deve terminar às 10 da noite, daqui a pouco, por volta das 6 da tarde, no horário de Brasília. Os britânicos respondem à seguinte pergunta: o Reino Unido deve continuar sendo membro da União Europeia ou abandonar a União Europeia? E optam pelo sim ou pelo não. As pesquisas indicam uma pequena vantagem da opção por continuar no bloco europeu, defendida pelo primeiro-ministro David Cameron.
E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e também no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.